Mãe, essas coisas velhas que ninguém tá comendo, pode jogar fora? Pode. Vambora, vó. Não, essa não. Ah, essa não? Não, essa não. Então pode voltar. Putz, olha, pô. Não mantém contato visual, senão ela vai oferecer comida. Não mantém, passa reto. Putz, só pão de queijo. Meu Deus, vó, tem um bicho morto no seu prato. Ai. O frango. Ai, filha da puta. Aí vai vir falar com a minha avó. Oxi. Você já agarrou boquês? Vó, Fala, filho. faz um beatbox aí. O quê? Um beatbox. Como é que é meu pitbull? É assim, ó. Ah, tindole, pacatim, taca, tatim, chepeca, caca. Eu é caca lá na porta que pariu. Qual o que a senhora mais precisa hoje? ROLA. Férias. Que é isso? Férias. Te orienta, minha avó.